O Partido dos Trabalhadores, o PT, é um partido político brasileiro fundado em 10 de fevereiro de 1980. O PT surgiu em um contexto de crise política e econômica no Brasil após a ditadura militar. Ele foi criado como uma alternativa à esquerda tradicional e como um movimento sindical que buscava defender os interesses dos trabalhadores. O PT nasceu de um grupo diversificado, incluindo militantes contrários à ditadura militar, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos ligados à teologia da libertação. Seu fundador mais notável foi o Lula, ex-metalúrgico e líder sindical. O PT é um partido de centro-esquerda à esquerda que defende o socialismo como forma de organização social. Ele se opõe ao socialismo real implementado em alguns países e se caracteriza por uma abordagem mais flexível e pragmática em relação às questões políticas e econômicas. Defende políticas como distribuição de renda, educação pública, saúde universal e reforma agrária. O PT surgiu da união entre os movimentos sindicais do ABC e veteranos militantes de esquerda, incluindo ex-presos políticos e exilados. Desde a sua fundação, o PT defende o socialismo democrático. Após o golpe de 64, o sindicalismo oficial sofreu intervenção do regime militar. No entanto, o surgimento de um movimento trabalhista organizado no final dos anos 70, liderado por Lula, permitiu a reorganização do sindicalismo independente do Estado, culminando na criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Inicialmente, esse novo movimento trabalhista buscava atuar apenas no âmbito sindical. Contudo, a persistência de um sindicalismo controlado pelo Estado e pela influência de partidos de esquerda tradicionais levaram os trabalhadores do ABC a criar seu próprio partido político. O PT rejeitou as lideranças tradicionais do sindicalismo oficial e buscou implementar uma nova forma de socialismo democrático, recusando modelos em decadência como o soviético e o chinês. Isso representou a união do sindicalismo basista da época com a intelectualidade de esquerda anti-stalinista. O manifesto de fundação do PT foi lançado em 10 de fevereiro de 1980 e publicado no Diário Oficial da União em 21 de outubro do mesmo ano. O partido foi oficialmente reconhecido pelo Tribunal Superior de Justiça Eleitoral em 11 de fevereiro de 1982. A primeira ficha de filiação foi assinada por Apolônio de Carvalho, seguido por Mário Pedrosa, Antônio Cândido e Sérgio Buarque da Holanda. O PT implementou várias políticas públicas, incluindo a criação do programa Fome Zero, que buscava erradicar a fome no Brasil, e a expansão do programa Bolsa Família, que fornecia apoio financeiro a famílias pobres, e o Minha Casa Minha Vida, que beneficia milhões de brasileiros. O Partido Socialista Brasileiro, o PSB, foi fundado em 1985 como Esquerda Democrática, ED. Após ser extinto pelo regime militar em 65, o PSB foi reorganizado em 1989 após a redemocratização do Brasil. O PSB surgiu no final do regime de Getúlio Vargas, quando a Esquerda Democrática emergiu como uma facção da União Democrática Nacional, a UDN, em 1945. Seus objetivos eram combinar as mudanças sociais da época com amplas liberdades civis e políticas. A ideologia da ID baseava-se em um conceito amplo de esquerda, defendendo que o socialismo deveria ser construído gradualmente e legalmente, através da defesa da democracia e de uma identidade nacional. A ID reivindicou a legenda e sigla do antigo PSB, que havia sido usado por vários pequenos partidos socialistas de curta duração. O PSB nasceu como uma alternativa ao UDN, que estava se inclinando cada vez mais para a direita e se alinhando com o exército brasileiro. A ED defendia propostas socialistas em oposição ao DN e ao Partido Comunista, PCB. O PSB adota uma ideologia de social, democracia e progressismo. Suas causas incluem a defesa da distribuição de renda, educação básica, saúde universal e reforma agrária. Em 1985, durante a redemocratização, um novo Partido Socialista Brasileiro, PSB, foi fundado, retomando o programa e manifesto originalmente apresentados em 1947 por João Mangabeira. Entre os fundadores estavam juristas como Evandro Lins e Silva e Evaristo de Moraes Filho, o escritor Rubem Braga e o linguista Antônio Ruas, que presidiu a primeira comissão provisória do partido. O PSB buscou conquistar um espaço no eleitorado de esquerda que já estava integrado a outros países como o PT e o PDT. Em 1986, o partido elegeu apenas uma deputada para constituinte, apesar de uma intensa mobilização. Em 1988, após o rompimento com Leonel Brizola, o prefeito do Rio de Janeiro, Saturnino Braga, deixou o PDT e retornou ao PSB. No mesmo ano, Arthur Vigílio Neto foi eleito prefeito de Manaus pelo PSB, mas mais tarde trocaria o partido pelo PSDB. Em 1989, o PSB se uniu ao PT e ao PCdoB para formar a Frente Brasil Popular, que lançou a primeira candidatura de Lula à presidência. O PSB indicou o senador gaúcho
José Paulo Bissoy para a vaga de vice-presidente na chapa. O PSB contribuiu com programas como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Também investiu em infraestrutura, educação e saúde durante seus governos. O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, é um partido político brasileiro fundado em 2004 e teve seu registro definitivo na Justiça Eleitoral em 15 de setembro de 2005. O PSOL foi criado em um contexto de crise política e social no Brasil, após a expulsão de 4 membros do PT por votarem contra a reforma da presidência. Esses membros, incluindo Heloísa Helena, João Fontes, Luciano Genri Babá, decidiram fundar um novo partido, buscando uma alternativa à esquerda tradicional. A criação do PSOL foi impulsionada por divergências dentro do PT, que se sentiu desiludidos com as políticas do partido. A expulsão dos 4 membros foi um ponto de ruptura, levando à formação de um novo partido, que se destacaria por sua abordagem mais radical e sua defesa de causas sociais e ambientais. O PSOL é um partido de esquerda à extrema esquerda, que defende o socialismo democrático, o ecossocialismo, o identitarismo, o feminismo, o anticapitalismo e o anti-imperialismo. Ele se opõe ao capitalismo e ao imperialismo e busca uma sociedade mais justa e igualitária. O PSOL foi fundado em 6 de junho de 2004, após a expulsão dos parlamentares Heloísa Helena, Babá, João e Luciana do PT. O partido recebeu apoio de intelectuais socialistas renomados, como Fábio Conde Comparato, Aziz, Milton Temer, Francisco de Oliveira, Ricardo Antunes, João Machado, Leda Paulani, Leandro Conder, Paulo Arantes e Carlos Nelson Coutinho. Para obter o registro permanente na Justiça Eleitoral, o PSOL coletou quase 700 mil assinaturas em apoio à fundação. No entanto, os cartórios eleitorais concederam certidões para apenas 450 mil dessas assinaturas. Uma nova tentativa de apresentar assinaturas válidas foi feita pelos organizadores do partido em 1 de setembro de 2005. Em 15 de setembro, o registro definitivo foi obtido e o número eleitoral adotado foi os 50. O PSOL implementou várias políticas públicas, incluindo a criação de um movimento Ficha Limpa e a defesa do direito das mulheres e dos direitos LGBTQIA+. O partido também participou de atos em defesa da democracia e contra a extrema-direita. O Partido Comunista do Brasil, PCdoB, é um partido político brasileiro fundado em 1962 por ex-dirigentes do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, afastados dessa organização em 1961, em decorrência da crise provocada pelo debate em torno das revoluções do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, o PCUS, realizado em 1956. O PCdoB é um partido de centro-esquerda e baseado ideologicamente nos princípios do marxismo-leninismo. Ele se opõe ao capitalismo e ao imperialismo e suas causas incluem a luta pela justiça social, igualdade e transformação revolucionária da sociedade. O PCdoB foi fundado em 1958 como uma divergência do PCB. Essa divergência, liderada por Maurício Grabois, João Amazonas e Pedro Pomar, se opunha às reformas defendidas por Nikita e conhecida por desestalinização. Em 1962, essa divergência fundou o PCdoB. Desde a sua fundação, o PCdoB adotou várias linhas políticas baseadas em diferentes experiências comunistas ao redor do mundo. Inicialmente, o partido se opôs à linha adotada por Nikita na União Soviética e reivindicou o legado de Joseph Stalin. Nos anos 1960, adotou a linha maoísta e começou a praticar a tática de guerrilhas, sendo famoso pela atuação na guerrilha do Araguaia. Em 1968, por razões de segurança, passou a reivindicar o comunismo da Albânia, o rochaísmo. O PCdoB mantém o Portal Vermelho, publica o jornal A, Classe Operária e a revista Princípios, e é membro do Foro de São Paulo. No movimento estudantil, organiza-se na União da Juventude Socialista, a UJS, e na Juventude Pátria Livre, o JPL, e no movimento sindical. Organiza-se pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o CTB. Em abril de 2004, o partido tinha quase 400 mil filiados. O PCdoB atua em defesa dos direitos humanos, educação pública, saúde, reforma agrária e justiça social. Também se envolve em movimentos sociais e denúncia de corrupção. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi fundado em março de 1922, inicialmente com o nome de Partido Comunista do Brasil. O partido foi fundado por um grupo de intelectuais e líderes sindicais, incluindo Astrogildo Pereira, Cristiano Cordeiro, Antônio Canelas e Luiz Carlos Prestes. O contexto histórico e social que levou à criação do PCB está relacionado à Revolução Russa de 1917. Inspirados pelo sucesso dos bolcheviques na Rússia, intelectuais e ativistas brasileiros fundaram o partido
para lutar pelos interesses da classe trabalhadora. A fundação do PCB ocorreu em um período de instabilidade política no Brasil, com a crise da República Velha e a Revolução de 1930. O partido se inspirava nos ideais da Revolução Russa e buscava organizar os trabalhadores em torno de uma agenda socialista. Foi influenciado pelo marxismo-leninismo, baseando-se nas obras de Karl Marx e Friedrich Engels. Durante sua história, o partido enfrentou perseguições, prisões e exílio de seus membros devido à sua oposição ao sistema capitalista. O PCB se define como um partido de militantes e quadros revolucionários. Sua base teórica é o marxismo-leninismo, com ênfase na luta de classes e na organização do proletariado. Ao longo de sua história, o partido defendeu causas como a melhoria das condições de vida dos trabalhadores, a reforma agrária e a soberania nacional. A base teórica do partido para a ação prática é o marxismo-leninismo, fundamentado nos princípios desenvolvidos por Vladimir Lenin. O PCB, assim como o PCdoB, reivindica ser a continuação do Partido Comunista, seção brasileira da Internacional Comunista. Desde 1927, a ala juvenil do PCB se organiza na União da Juventude Comunista, a UJC. O símbolo do PCB, de acordo com seus estatutos, é uma foice e um martelo cruzados, simbolizando a Aliança Operário-Camponesa com a legenda de Partido Comunista Brasileiro escrita abaixo. O número de código eleitoral do partido é 21 e seu atual secretário-geral é Edmilson Costa. Atualmente, o partido conta com pouco mais de 12 mil militantes filiados, registrados com o propósito de possibilitar a candidatura a cargos públicos. O Partido da Causa Operária, o PCO, foi fundado em 1995 com a criação da Causa Operária, o CO, em 1979. O contexto histórico e social que levou à criação do PCO está relacionado com a insatisfação com a direção do PT. Muitos membros do CO, que já estavam afiliados ao PT, buscaram uma alternativa mais radical e coerente com suas visões socialistas e de esquerda. A CO surgiu a partir de um grupo que foi expulso do PT em 1979. Essa expulsão ocorreu em decorrência de divergências políticas, com a CO defendendo uma abordagem mais radical e a necessidade de uma revolução socialista, enquanto o PT se concentrava em reformas. O PCO é um partido de esquerda com uma ideologia baseada no marxismo-leninismo e no trotskismo. Suas causas incluem luta pela justiça social, igualdade e transformação revolucionária da sociedade. A organização surgiu de uma divergência da Organização Socialista Internacionalista, o OSI, ligada ao dirigente trotskista francês Pierre Lambert. Em 1922, após serem expulsos do PT, os membros da Causa Operária se juntaram à Frente Revolucionária, que resultou na fundação do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. Posteriormente, em 1995, os militantes da Causa Operária se reorganizaram com o Partido Político Legal, mudando seu nome para Partido da Causa Operária. O PCO obteve seu registro definitivo em 1997 e começou a participar das eleições em 1996. Em 2002, o partido lançou Rui Costa Pimenta como candidato à presidência da República. Em 2004, elegeu seu primeiro e único vereador no município amazonense de Benjamin Constant. Em 2006, o partido enfrentou problemas com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, devido a erros na prestação de contas da campanha presidencial de 2002. Nas eleições municipais de 2012, o PCO participou apenas em 6 cidades em todo o país. Em 2018, o partido decidiu apoiar de maneira crítica a candidatura do Lula, mas recusou entrar na coligação por diferenças programáticas. O PCO não conseguiu implementar muitas políticas públicas, mas atua em defesa dos direitos dos trabalhadores, educação pública, saúde e justiça social. O Partido Verde, o PV, é um partido político brasileiro fundado em 1986 e registrado oficialmente em 93. O PV surgiu após o período da ditadura militar, quando as restrições ao desenvolvimento de partidos foram aliviadas. Assim como outros partidos verdes ao redor do mundo, o PV está comprometido em estabelecer políticas que garantam a equidade social e desenvolvimento sustentável. O PV se inspirou nos movimentos verdes europeus e nas preocupações ambientais globais. Seus fundadores buscavam uma alternativa política que priorizasse a proteção do meio ambiente e a promoção da sustentabilidade. O PV adota uma ideologia ecológica com foco na preservação ambiental, energias renováveis e qualidade de vida. Defende a justiça social, a democracia participativa e a economia verde. O partido, cujo código eleitoral é 43, defende o desenvolvimento sustentável, a redução da desigualdade social, o federalismo, parlamentarismo, a democracia direta, uma reforma agrária ecológica, imposto de renda negativa
democratização da mídia e o poder local. Em abril de 2027, o partido tinha quase 352 mil afiliados. O PV surgiu no cenário político da década de 1980, baseado nas tendências ambientalistas. Entre seus articuladores estavam artistas, intelectuais, ativistas, ecologistas, escritores, jornalistas e ex-exilados políticos. Em 18 de abril de 2022, o PV, juntamente com o PT e o PCdoB, anunciou a criação da Federação Brasil da Esperança. Os partidos verdes surgiram como instituição política na Tasmânia, Austrália, em 1972, quando o grupo de ecologistas se reuniu pela primeira vez com o objetivo de impedir o transbordamento do Lago Pedder. Hoje o Partido Verde é uma parte decisiva da política australiana e está presente em 120 países, sendo a quarta maior bancada no Parlamento Europeu. O PV promove política de conservação ambiental, uso sustentável de recursos naturais e educação ambiental. Também defende a mobilidade urbana sustentável e a transição para energias limpas. O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU, foi fundado em 1994, após a ruptura entre a Convergência Socialista e o PT. Inspirado nos movimentos verdes europeus e preocupações ambientais globais, o PSTU se posiciona como uma organização socialista. Faz oposição de esquerda aos governos municipais, estaduais e federais, incluindo os governados pelo PT. O PSTU é um partido de extrema esquerda que defende o fim do capitalismo não como uma utopia, mas como uma necessidade. O partido entende que o capitalismo vem destruindo o mundo e as condições de vida da classe trabalhadora, vez que organiza as nações entre imperialistas e explorados. O combate ao capitalismo envolve certamente o confronto com os partidos inclinados à direita. O PSTU também se posiciona como oposição à esquerda, considerada reformista, que não mobiliza mudanças radicais estruturais, preferindo as mudanças graduais. O partido, que tinha quase 15 mil filiados em abril de 2024, se identifica como uma organização socialista que reivindica o marxismo revolucionário, baseando-se nas teorias e práticas de Leon Trotsky e Naruel Moreno. O PSTU é a seção brasileira da Liga Internacional dos Trabalhadores, quarta internacional, a LTQI, sendo a maior seção dessa organização. Assim como o PCB, o PCO, a Unidade Popular, o UP, que é o próximo partido que eu vou te falar, e algumas tendências do PSOL, o PSTU faz oposição de esquerda aos governos municipais, estaduais e federal. A fundação do PSTU ocorreu após a saída da Convergência Socialista do PT em 1992. A CS, juntamente com outros pequenos grupos de extrema esquerda, formou a Frente Revolucionária, que incluía várias organizações como o Partido de Frente Socialista, o Movimento Socialista Revolucionário, a Democracia Operária, a Liga, o Grupo Independente de Diadema e o Coletivo Luta de Classes. Em julho de 94, a Frente Revolucionária se reuniu em congresso para fundar o PSTU. A Unidade Popular, a UP, é um partido político brasileiro fundado em 2016 com a fusão de dois partidos, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. A UP surgiu como uma divergência de outros partidos de esquerda, buscando uma alternativa mais radical e coerente com suas visões socialistas. Seus fundadores estavam insatisfeitos com as direções de outros partidos e decidiram formar a UP. Inspirada em movimentos sociais e preocupações ambientais globais, a UP se posiciona como uma organização socialista. Faz oposição de esquerda aos governos municipais, estaduais e federais, incluindo os governados por outros partidos de esquerda. A Unidade Popular, ou Unidade Popular pelo Socialismo, é um partido político brasileiro de extrema esquerda fundado em 16 de junho de 2016 e registrado oficialmente em 10 de dezembro de 2019. O partido, que tinha pouco mais de 8 mil afiliados em abril de 2024, é ligado a movimentos sociais que defendem o poder popular e o socialismo. Defende a nacionalização do sistema bancário e o controle social de todos os monopólios e consórcios capitalistas e dos meios de produção nos setores estratégicos da economia, bem como uma reforma agrária e urbana popular. A UP iniciou o processo de registro eleitoral em 2014, coletando assinaturas de apoio. Até outubro de 2018, a UP contava com mais de 418 mil assinaturas de apoio validadas. O Estatuto do Partido foi publicado no Diário Oficial da União em setembro de 2014. Desde 2014, a UP tem ganhado progressivamente inserção nos meios estudantis e sindicais, adquirindo expressão nacional a partir de sua oposição ao governo Michel Temer
e ao então candidato à presidência, o Bolsonaro, na eleição presidencial brasileira de 2018. Na eleição de 2018, a UP, ainda sem existência formal, declarou apoio à candidatura presidencial de Guilherme Boulos e de sua vice, Sônia Guajajara, chapa eleitoral lançada pelo PSOL. O primeiro congresso da UP foi realizado em Belo Horizonte em março de 2019, com o tema Partido dos Pobres, com os pobres e para os pobres. O pedido de registro do partido foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral em agosto de 2019 e aprovado em dezembro do mesmo ano. O partido recebeu o número 80 para votação nas urnas. O PL foi fundado em 2006 e registrado oficialmente no mesmo ano. O PL surgiu como uma fusão de outros partidos, buscando uma maior representatividade política. Seus fundadores tinham o objetivo de criar uma legenda que abrangesse uma ampla base de apoio. O PL se originou da fusão de diversos partidos, incluindo o Partido Liberal Brasileiro, o PLB, e o Partido Progressista, PP. Fiquem aí que já vou te falar deles também. Sua criação ocorreu em um contexto de reorganização partidária no Brasil. O PL é considerado o partido de cunho liberal conservador, defende princípios como liberdade econômica, redução do tamanho do Estado e valores tradicionais. O PL, anteriormente conhecido como Partido da República, o PR, é um partido político brasileiro de cunho liberal conservador, alinhado majoritariamente à direita. Foi fundado e registrado oficialmente em 2006. Atualmente, o PL detém a maior bancada de deputados federais e a segunda maior bancada de senadores no Congresso Nacional. Como um membro do Centrão, o PL fez parte da base do governo de o ex-presidente Bolsonaro, assim como dos dois primeiros governos do presidente Lula e dos governos dos ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer. Em abril de 2004, o PL tinha quase 900 mil filiados, sendo o oitavo maior partido do país. Atualmente, o Partido Liberal faz oposição ao governo de Lula em seu terceiro mandato desde janeiro de 2023. O União Brasil, União, é um partido político brasileiro fundado em 6 de outubro de 2021, resultado da fusão entre o Partido Social Liberal, o PSL, e o Partido Democratas, o DEM. A fusão entre o DEM e o PSL ocorreu com o objetivo de criar uma sigla unificada. O União busca representar uma linha política conservadora e liberal. A fusão ocorreu em um contexto de reorganização partidária no Brasil. O União abrange políticos com opiniões diferentes, sendo considerado o partido pega tudo. O União segue uma linha conservadora e liberal, defende a democracia, a dignidade e o desenvolvimento do Brasil. O União é um partido político brasileiro de centro e direita que surgiu da fusão entre o DEM e o PSL. O partido segue uma linha conservadora e liberal, sendo também considerado o partido pega tudo por abranger políticos com opiniões diferentes. Em fevereiro de 2022, o TSE aprovou a fusão e conferiu registro ao novo partido político, que na época contava com o maior número de membros na Câmara dos Deputados. Em abril de 2024, o partido possuía pouco mais de 1 milhão de filiados, sendo o sétimo maior do país. O Progressistas foi fundado e registrado definitivamente em 1995. O Progressistas, PP, é um partido político brasileiro de centro-direita. O partido surgiu a partir de fusões entre grupos ligados à Aliança Renovadora Nacional, a Arena e o Partido Governista durante a ditadura militar. Desde sua fundação até 2003, foi denominado Partido Progressista Brasileiro, o PPB, e entre 2003 e 2017 foi denominado Partido Progressista, o PP. Em abril de 2024, o partido possuía pouco mais de 1.300.000 filiados, sendo o quarto maior do país. O PPB foi criado em 95 como resultado da fusão entre o Partido Progressista e o Partido Progressista Reformador. O partido nasceu com 85 deputados federais e 8 senadores, todos integrantes da base do governo Fernando Henrique Cardoso. Apesar de uma forte oposição interna, o partido se associou consideravelmente à coalizão tucana no Congresso Nacional. Nas eleições municipais de 96, o PPB elegeu 625 prefeitos e 7.200 vereadores em todo o país. 4 capitais foram conquistadas: São Paulo, Florianópolis, Manaus e Palmas. A campanha de São Paulo, onde Paulo Maluf escolheu Celso Pitta como seu sucessor, tomou proporções nacionais e resultou em uma vitória no primeiro turno. O Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, é um partido político brasileiro fundado e registrado definitivamente em 88. O PSDB nasceu com o objetivo de consolidar a democracia brasileira e apontar um novo rumo para o país.
é considerado um dos partidos mais tradicionais do Brasil. A cisão do MDB resultou na formação do PSDB, que buscou representar uma alternativa política mais centrada e reformista. O PSDB segue uma linha social-democrata, com ênfase na estabilidade econômica, responsabilidade fiscal e reformas estruturais. Defende a democracia, a dignidade e o desenvolvimento do Brasil. O PSDB é um partido político brasileiro de centro, por vezes associado à centro-esquerda ou ao centro-direita. Surgiu de uma cisão do MDB, que combinava o social-democrata, a democracia cristã, o liberalismo econômico e social. Em abril de 2024, o partido tinha pouco mais de 1.300.000 filiados, sendo o quinto maior do país. O PSDB surgiu após as eleições gerais de 1986, com o surgimento do Movimento de União Progressista, a MPU, em 1987, liderado por Fernando Henrique Cardoso e outros. A cisão do PMDB ocorreu devido à insatisfação com o governo Sarney e à heterogeneidade ideológica do PMDB. Em 25 de junho de 1988, os dissidentes do PMDB fundaram o PSDB, que incluía Franco Montoro, José Serra, Mário Covas e Fernando Henrique Cardoso, entre outros. O partido foi formado pela confluência de diferentes pensamentos políticos contemporâneos. Apesar de recém-constituído, o PSDB participou das eleições municipais de 1988, conseguindo vitórias importantes como em Minas Gerais, onde conquistou as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, e no Ceará, onde elegeu Ciro Gomes como prefeito de Fortaleza. Ao todo, o PSDB elegeu 18 prefeitos e cerca de 215 vereadores. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, é um partido político brasileiro fundado em 1979 por Leonel Brizola. O PDT nasceu com uma tentativa de reorganizar as forças políticas de esquerda no Brasil. Seu objetivo era consolidar a democracia e apontar um novo rumo para o país. O PDT se originou da fusão de diversos grupos, incluindo o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O contexto histórico incluía a redemocratização do Brasil e a busca por alternativas políticas. O PDT segue uma linha social-democrática, com ênfase na valorização do trabalho, justiça social e democracia. Defende a educação pública, a reforma agrária e a proteção dos direitos trabalhistas. O PDT é um partido político brasileiro de centro-esquerda, fundado em 1979 durante o processo de abertura política da ditadura militar. O partido é alinhado às ideologias trabalhistas, socialista-democrática e social-democrata. Seu símbolo é o punho rosa, um símbolo socialista tradicional. Com mais de 1 milhão de filiados em 2024, é o sexto maior partido do país. O PDT foi fundado por Leonel Brizola, que estava em exílio durante a ditadura civil-militar brasileira. Em 79, Brizola organizou um encontro dos trabalhistas do Brasil com os trabalhistas no exílio, em Lisboa. Nesse evento foi elaborada a Carta de Lisboa, que continha as bases programáticas do PTB, que Brizola pretendia restaurar no Brasil. O programa do PDT elegeu 7 pontos prioritários de atuação, incluindo a assistência à infância e aos jovens, a defesa dos interesses dos trabalhadores, das mulheres, das populações negras e indígenas e a defesa da natureza brasileira. Desde a morte de Brizola em 2004, o presidente nacional do partido é o Carlos Lupe. O PDT é um dos partidos políticos brasileiros mais tradicionais, criado após a abertura política no final da ditadura militar. Seu legado é herdado do antigo Partido Trabalhista Brasileiro, fundado em 1945. O partido teve 2 líderes que foram eleitos pelo voto direto à presidência da República, Getúlio Vargas e João Goulart. Em 64, Goulart foi deposto por um golpe militar, e em 65, o PTB foi extinto, assim como todos os partidos políticos até então existentes. Depois de tentativas frustradas de resistência, Leonel Brizola exilou-se no Uruguai. A fundação do PDT é considerada a Carta de Lisboa, de 17 de junho de 79. No entanto, segundo o TSE, a fundação do partido só ocorreu em maio de 1980. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB, foi fundado em 27 de novembro de 94 por Levi Fidelix e registrou-se definitivamente em 18 de fevereiro de 1997. O PRTB foi criado por membros do extinto Partido Trabalhista Renovador, o PTR, que funcionou entre 85 e 93. Esse grupo, liderado pelo Levi, já havia tentado organizar o PTRB, que só disputou as eleições de 94. A origem do PRTB remonta à década de 50, com a criação do Movimento Trabalhista Renovador, o MTR. Esse grupo teve início em uma divisão interna do PTB. A principal ideologia do PRTB
é a economia participativa. Estabelecia um sistema econômico baseado na tomada de decisões participativas como o principal mecanismo econômico para a alocação da sociedade. Além disso, o partido é conhecido por suas posições conservadoras. O PRTB é um partido político brasileiro que surgiu de membros do extinto PTR. Foi liderado pelo Levi Fidelix e reivindica o legado político de Fernando Ferrari. O partido ganhou destaque em Alagoas, principalmente devido à presença de Fernando Collor de Mello. Em 98, Collor tentou se candidatar novamente à presidência pelo PRN, com o apoio do PRTB, mas foi impedido pelo TSE. Em 2006, Collor concorreu ao Senado pelo PRTB e venceu, mas logo depois ingressou no PTB. Em 2010, o PRTB elegeu 2 deputados federais e lançou Levi como candidato à presidência. No segundo turno, Fidelix apoiou Dilma Rousseff. Em 2014, Fidelix concorreu novamente à presidência, aumentando sua votação, mas permanecendo em 7º lugar. Em 2018, o PRTB conseguiu colocar o general Mourão como vice na chapa de Bolsonaro, que venceu a eleição. No entanto, o partido não conseguiu aumentar significativamente o número de parlamentares eleitos. Nas eleições municipais de 2020, o PRTB e o Partido Novo renunciaram às verbas do fundo eleitoral. O partido apresentou um grande aumento na quantidade de candidaturas a prefeito em relação a 2016, mas elegeu apenas 6 prefeitos e 220 vereadores. Durante a campanha eleitoral de 2020, em meio à crise sanitária de 2019, Fidelix criticou medidas como quarentena e a campanha de vacinação. Em abril de 2021, Fidelix faleceu de complicações da Covid. O PRTB passou a ser presidida pela viúva de Fidelix e iniciou negociações para que Bolsonaro se filiasse ao partido. O Partido da Mulher Brasileira, o PMB, foi fundado em 13 de setembro de 2008 por Suede Aidar e registrou-se definitivamente em 29 de setembro de 2015. O PMB foi criado com o objetivo de garantir uma maior representação das mulheres no Congresso Nacional e em todos os setores da sociedade. O partido tem suas raízes no movimento conservador e antifeminista, que se opõe à igualdade de gênero e ao reconhecimento dos direitos das mulheres. A fundação do PMB ocorreu em um contexto de crescente polarização política no Brasil, com a ascensão de movimentos conservadores e a perda de influência dos partidos tradicionais. O PMB é conhecido por suas posições de centro-direita. A principal ideologia do partido é a garantia de maior representação das mulheres no Congresso e na sociedade, buscando promover mudanças progressistas no Brasil. O partido também é conhecido por sua postura não feminista e anti-vida. O PMB recebeu seus primeiros filiados com mandato no Congresso Nacional em novembro de 2015. Em dezembro do mesmo ano, o partido filiou seu primeiro senador, Hélio José. Em janeiro de 2016, estava entre as 10 maiores legendas da casa. No entanto, em 2 meses, 20 deputados abandonaram o PMB, tornando o menor legenda da Câmara. Nas eleições municipais de 2016, o partido elegeu 4 prefeitos e 216 vereadores. Nas eleições gerais de 2018, o partido elegeu apenas 3 deputados estaduais e não superou a nova cláusula de barreira, perdendo acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda eleitoral gratuita. Nas eleições municipais de 2020, o partido elegeu uma prefeita e 46 vereadores. Em março de 2021, o PMB tornou-se cotado como uma possível legenda para o Bolsonaro em 2022. Em abril, a convenção partidária aprovou a renomeação do partido para Brasil 35 para se aproximar de Bolsonaro. Em 2022, o partido elegeu 3 deputados estaduais distritais, mas não superou a cláusula de barreira novamente. A Rede Sustentabilidade foi fundada em 2013 por Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e ex-candidata à presidência. A rede foi criada com o objetivo de promover a sustentabilidade, o progressismo, o liberalismo verde e a justiça social no Brasil. A rede se autodefine como humanista e ambientalista e tem uma posição política de centro a centro-esquerda. A ideologia do partido inclui o ambientalismo, o anticorrupção, o progressismo, o liberalismo social, a democracia social, a sustentabilidade e o liberalismo verde. A Rede é um partido político brasileiro liderado por Marina Silva. O partido, que se autodefine como humanista e ambientalista, teve seu registro definitivo concedido em 2015. A primeira tentativa de registro do partido foi negada pelo TSE em 2013, impedindo a participação nas eleições de 2014. Marina Silva
desfiliou-se do Partido Verde em 2011 com a intenção de criar um novo partido político. Em 2012, Marina apoiou candidatos de diferentes partidos nas eleições municipais. A Rede Sustentabilidade foi oficialmente fundada em fevereiro de 2013 em um encontro em Brasília. O evento contou com a participação de várias figuras políticas, incluindo a ex-senadora e vereadora de Maceió, Heloísa Helena. Desde a fundação, Marina já era vista como uma possível candidata à presidência nas eleições de 2014. O nome Rede foi escolhido através de sugestões feitas em fóruns da internet. Segundo Marina, o nome representa a intenção do partido de ser uma rede que dialoga com diferentes setores da sociedade. O Partido dos Republicanos foi fundado em 2003 e registrou-se definitivamente em 2005. O partido surgiu como uma divisão do Partido Social Liberal, o PSL, que havia sido fundado por Bolsonaro em 2016. A criação do Partido dos Republicanos foi motivada pela necessidade de criar um partido mais centralizado e mais próximo ao governo federal. Os Republicanos é um partido político brasileiro, fundado em 2005 como um Partido Municipalista Renovador, PMR, e ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2006, mudou de nome para o Partido Republicano Brasileiro, o PRB. Em 2019, passou a se chamar Republicanos. O partido é socialmente conservador e ligado à direita política. Com 565 mil filiados em abril de 2024, é o 11º maior do país, com 41 deputados federais e 4 senadores. O partido foi da base aliada dos governos de Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e Bolsonaro, mas rompeu com Dilma em 2016 apoiando seu impeachment. Nas eleições, o partido tem crescido em representatividade, elegendo prefeitos, vereadores, deputados e senadores. Destaca para a eleição de Marcelo Crivella como prefeito do Rio de Janeiro em 2016 e Lorenzo Pasolini como prefeito de Vitória em 2020. Na eleição presidencial de 2022, o partido integrou a coligação que apoiou a reeleição de Bolsonaro, que foi derrotada por Lula. Após a eleição, o partido se distanciou das acusações de fraude eleitoral feitas pelo Partido Liberal, co-integrante da coligação, e foi isento da multa aplicada pelo STF ao PL por litigância de má-fé. O Partido Social Democrático, o PSB, foi fundado em 2011 por Gilberto Kassab e registrou-se oficialmente também no mesmo ano. O PSB foi criado para unir dissidentes de vários partidos políticos, especialmente os democratas, e o Partido da Social Democracia Brasileira e o Partido da Mobilização Nacional. O PSD surgiu como uma força importante para o centrismo no Brasil e comumente se une a partido de esquerda e direita. O PSD é considerado um partido de centro a centro-direita. Ele defende a liberdade econômica, a reforma política e o bem-estar e tem uma postura liberal em relação à economia em muitos estados brasileiros. Em abril de 2024, o partido possuía 467 mil filiados. Apesar de ser o 16º maior partido brasileiro em número de filiados, o PSD é o partido com mais senadores, o 4º maior com mais deputados federais e o 3º com mais prefeitos e o 3º com mais vereadores. O partido se declara de centro e comumente se une a partido de esquerda e de direita. Dessa forma, o partido conseguiu ter membros ocupando cargos em ministérios em importantes secretarias dos governos dos presidentes Dilma Rousseff, Michel Temer, Bolsonaro e Lula. O PSD foi fundado por Gilberto Kassab, ex-presidente de São Paulo, que era membro do Democratas. A ruptura entre Kassab e as lideranças do DEM começou após as eleições de 2010, levando à fundação do PSD em 2011. O partido atraiu membros de outros partidos, principalmente do DEM, PMN, PP, PSD e PMDB. O Cidadania, antigo Partido Popular Socialista, PPS, foi fundado em 1992 por dissidentes do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e registrado definitivamente no mesmo ano. O partido foi fundado após o corpo principal do PCB decidir se reinventar como Partido Social Democrático após o colapso da União Soviética. O partido começou em direção a uma posição mais social-liberal, semelhante à terceira via. Ele é considerado o partido de centro, historicamente de centro-esquerda, com ideologias que incluem liberalismo social, parlamentarismo e federalismo. O Cidadania é um partido político brasileiro que se alinha entre a centro-direita e a centro-esquerda. Foi fundado em 92 como Partido Popular Socialista, a partir de uma decisão de parte da Executiva Nacional do PCB. Em março de 2019, alterou o nome para Cidadania, oficializado pelo TSE em setembro do mesmo ano. Em abril de 2024, o partido possuía
pouco mais de 425 mil filiados. Durante sua história, o partido apoiou os presidentes Itamar Franco, Lula no início e Michel Temer, e fez oposição aos presidentes Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Atualmente, setores do partido apoiam os governos estaduais de vários estados. Apesar de ter um alinhamento de 83% com o governo do presidente Bolsonaro, em fevereiro de 2021, o Diretório Nacional aprovou um indicativo de impeachment do mesmo. A fundação do PPS ocorreu por decisão controversa de parte da Executiva Nacional do PCB de alterar sua denominação e sigla. O partido foi criado frente a uma nova ordem internacional após a queda dos antigos modelos comunistas, fim da União Soviética e da Guerra Fria, abandonando o marxismo-leninismo do PCB em prol de um modelo de socialismo democrático e social-democracia. Foi mantido o mesmo Código Eleitoral 23 do antigo PCB, além de seu patrimônio. O Partido Novo foi fundado em 2011 por João Dória, então prefeito de São Paulo, e registrou-se definitivamente em 2015. O Novo surgiu como uma força política que defende a maior autonomia e liberdade do indivíduo, a redução das áreas de atuação do Estado, a diminuição da carga tributária e a melhoria na qualidade dos serviços essenciais como saúde, segurança e educação. O Novo é um partido de ideologia liberal clássica e libertária. Ele defende o mercado livre, um governo mínimo e baixos impostos. O partido é hostil aos direitos sociais, como a CLT no Brasil. Ele visa a privatização de empresas públicas como a Petrobras e o Banco do Brasil. Em 2024, o partido admitiu a utilização do Fundo Especial de Financiamento da Campanha para as campanhas eleitorais. O partido, que rejeita rótulos políticos, defende a democracia, as liberdades civis, incentiva o empreendedorismo e a participação cidadã na política, com a atuação do Estado nas áreas de educação básica, saúde, segurança, infraestrutura e preservação da moeda. Em 2024, possuía pouco mais de 60 mil filiados. O partido foi fundado por 181 cidadãos de 35 profissões diferentes e oriundo de 10 estados da federação. As despesas ligadas à criação do partido, de cerca de 5 milhões de reais, receberam aporte significativo de João Amoedo, fundador do Novo, além de doações importantes de Pedro Moreira Salles e Cecília Sicupira. O partido angariou 497 mil certidões reconhecidas em cartório, dando entrada em julho de 2014 ao pedido de registro no TSE. Em 15 de setembro de 2015, o partido teve seu registro definitivo aprovado após apresentar quase 500 mil assinaturas de eleitores apoiando sua criação. Também comprovou a fundação de 9 diretórios estaduais, outro requisito previsto por lei. O Partido Renovação Democrática, PRD, foi fundado por Ovasco Rezende e outros em 26 de outubro de 2022. O PRD é um partido de direita à extrema-direita. Ele defende o populismo de direita, o nacionalismo brasileiro, o conservadorismo nacional, o militarismo, o direito cristão, o bolsonarismo, o neoconservadorismo e o integralismo brasileiro. O PRD é um partido político brasileiro formado em 26 de outubro de 2022, a partir da fusão do Patriota e do PTB. A fusão foi homologada pelo TSE em 9 de novembro de 2023. Inicialmente, o partido seria chamado Mais Brasil, mas o TSE impediu esse nome. Como resultado, o partido optou pelo nome Partido da Renovação Democrática. Ambos os partidos antecessores não superaram a cláusula de barreira nas eleições gerais de 2022. Com a fusão, os votos válidos de ambos os partidos foram somados e a nova agremiação é considerado o partido que superou a cláusula de barreira. Em abril de 2024, o PRD tinha pouco mais de 1.300.000 filiados, tornando-se o terceiro maior partido do país. A fusão foi aprovada pelas convenções nacionais de ambos os partidos em 26 de outubro de 2022, com a condição de que Roberto Jefferson e Eduardo Cunha não entrassem no novo partido. Apesar das impugnações, o TSE homologou a fusão em 9 de novembro de 2023. O registro do partido, com o nome Partido Renovação Democrática e a sigla PRD, foi deferido pelo TSE. Mobilização Nacional é um partido político brasileiro fundado por políticos dos estados de Minas Gerais em 21 de abril de 1984. O Mobiliza é um partido político brasileiro de centro-direita. Ele defende o nacionalismo brasileiro, o terceiro-mundismo e o agrarismo. O Mobilista é um partido político brasileiro de centro-direita que teve registro permanente em 1990 como partido na Mobilização Nacional.
Em 2021, a mudança de nome para Mobiliza foi aprovada. O partido foi criado em 1984 como um movimento nacionalista e se transformou em um partido político em 1985. Seu programa defendia a reforma agrária, uma política externa independente, um rompimento com o FMI, entre outros pontos. O PMN participou das eleições presidenciais no Brasil em 89 e 98. Em 2018, Valéria Monteiro foi convidada a se filiar ao PMN para concorrer à presidência, mas o partido decidiu não apoiar nenhum candidato no primeiro turno. Nas eleições de 2006, o PMN não conseguiu superar a cláusula de barreira, levando a discussões sobre fusões com outros partidos, mas essas tentativas foram rejeitadas. Nas eleições municipais de 2016, o partido elegeu 28 prefeitos e 526 vereadores. Em 2018, não declarou apoio a algum dos presidenciáveis e elegeu apenas 3 deputados federais e 6 deputados estaduais. Nas eleições de 2020, elegeu 13 prefeitos e 200 vereadores. Em 2021, o partido foi considerado para a entrada do grupo político do Bolsonaro. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, foi fundado em 15 de janeiro de 1980, com a sigla inicialmente sendo Modebra, que foi alterada para MDB em 66. O MDB é considerado o partido de grande tenda e é um dos partidos com maior representação em todo o território nacional. Ele defende o liberalismo econômico e é considerado de centro a centro-direita. O MDB é um partido político brasileiro de centro, fundado em 1980 para continuar o partido original que existia como oposição legal durante a ditadura militar. Inicialmente chamado de PMDB, o partido excluiu o P em 2017 e voltou a ser MDB. É considerado o partido guarda-chuva, com inclinações tanto à direita quanto à esquerda. Em abril de 2024, o MDB tinha pouco mais de 2 milhões de filiados, sendo o maior partido do Brasil. Também é o partido com mais prefeitos e vereadores. Foi o partido dos ex-presidentes Tancredo Neves, José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer, e apoiou os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Durante o governo do Bolsonaro, o MDB teve um alinhamento de 90% com o presidente nas votações da Câmara até junho de 2021. O MDB foi oficialmente registrado em 30 de junho de 81, após a nova lei dos partidos políticos ter reintroduzido o pluripartidarismo. A lei exigia que todas as agremiações tivessem um designativo de partido no início de seu nome, que levou à adição do P à sigla MDB. Há controvérsias sobre se o PMDB seria o MDB com outro nome ou se seria apenas um sucessor político. A Lei dos Partidos Políticos de 79 extinguiu o MDB e a Arena, e embora o site do TSE aponte a fundação do PMDB em 81, há fontes que sugerem que o PMDB seria na verdade um MDB com um novo nome. Após a extinção da Arena, os governistas criaram a PDS, enquanto Tancredo Neves fundou o PP e lideranças sindicais paulistanas construíram o PT, liderado por Lula. A disputa pelo legado de Getúlio Vargas resultou na recriação do PTB e na fundação do PDT por Leonel Brizola. O antigo MDB perdeu então o monopólio das oposições. O Podemos, originalmente chamado de Partido Trabalhista Nacional, PTN, é um partido político brasileiro. A legenda tem sido comandada pela família Abreu desde a sua fundação em 95. O partido foi criado como uma resposta à necessidade de uma plataforma política que apoiasse políticas anticorrupção e democracia direta. Historicamente trabalhistas e janista, o partido mudou seu foco em 2016 para apoiar políticas anticorrupção e democracia direta. A ideologia do partido é baseada na defesa de causas, resultando em 3 princípios: transparência, participação popular e democracia direta, para decidir conjuntamente o futuro do Brasil. Em 2016, mudou seu nome para Podemos, inspirado no slogan da campanha do Barack Obama, Yes We Can. A mudança foi oficializada pelo TSE em maio de 2017. Em dezembro de 2018, o partido incorporou o Partido Humanista da Solidariedade, o PHS. Em 2022, iniciou o processo de incorporação do Partido Social Cristão, o PSC, que foi homologado pelo TSE em junho de 2023. Com a incorporação, seu número eleitoral passou a ser 20. Em abril de 2024, Podemos tinha pouco mais de 800 mil filiados, sendo o 9º maior partido brasileiro. O PTN foi fundado em 25 de maio de 95, obtendo registro definitivo em 2 de abril de 97. Foi dirigido por Dorival de Abreu, ex-deputado do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB.
A agremiação pretendia recriar o Partido Trabalhista Nacional, que elegeu Jânio Quadros. O Solidariedade foi fundado em 2012 por um grupo de militantes políticos e sociais que se reuniram em torno da Plataforma de Defesa dos Direitos Humanos e da Justiça Social. O partido se identifica como centro-esquerda e social-democrata. Tem fortes laços com a Força Sindical, um sindicato trabalhista que historicamente se opõe fortemente à hegemonia de movimentos trabalhistas de esquerda em favor de uma abordagem menos ideológica e mais pragmática. O Solidariedade é um partido político brasileiro de centro, fundado em 2012 e oficialmente registrado em 2013. Seu principal líder é o Paulinho da Força, sindicalista e presidente licenciado da Força Sindical. Em abril de 2024, o partido tinha quase 385 mil filiados. O partido apoiou as candidaturas presidenciais do PSDB em 2014 e 2018. Em 2022, decidiu apoiar a candidatura do Lula. Em outubro de 2022, anunciou negociações para se fundir com o PROS, mas acabou incorporando o PROS ao Solidariedade em fevereiro de 2023, por não ter atingido a cláusula de barreira nas eleições gerais de 2022. O Solidariedade nasceu alinhado às bandeiras dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Nas eleições de 2014 e 2018, apoiou a candidatura presidencial do PSDB. Durante o governo Bolsonaro, a bancada de deputados federais do Solidariedade votou, em média, 89% das vezes junto ao governo. Nas eleições municipais de 2020, o partido elegeu 94 prefeitos e 1.348 vereadores. Em 2022, o partido não conseguiu superar a cláusula de barreira nas eleições gerais. Consequentemente, em 2023, o TSE homologou a incorporação do PROS ao Solidariedade. O Avante é o partido político brasileiro fundado em 89 por dissidentes do PTB como Partido Trabalhista do Brasil. Em março de 2017, alterou seu nome para Avante, oficializado pelo TSE em setembro do mesmo ano. Em abril de 2024, o partido tinha 246 mil filiados. Durante o governo do Bolsonaro, o Avante apresentou um alinhamento de 82% com o presidente nas votações da Câmara até abril de 2021. No entanto, em 2022, passou a apoiar Lula após a desistência da candidatura de André Janones para a presidência. O partido teve um crescimento lento, mas constante, de 94 a 2014. Em 98, lançou João de Deus Barbosa de Jesus como candidato a presidente, obtendo 0,2% dos votos. Em 2006, decidiu não lançar uma candidatura presidencial própria, ficando livre para fazer quaisquer alianças nos estados. Em 2010 e 2014, apoiou a candidatura de José Serra e Aécio Neves, respectivamente, ambos do PSDB. Em 2017, o PT do B mudou seu nome para Avante, como uma estratégia para combater a desconfiança do eleitor com a classe política devido à crise econômica pública político-social de 2014 e aos escândalos de corrupção associados a ela. Em 2018, o partido se coligou ao Partido Democrático Trabalhista na candidatura de Ciro Gomes. Nas eleições municipais de 2020, elegeu o primeiro prefeito a uma capital, David Almeida, em Manaus, no Amazonas. Em 2022, o partido não conseguiu superar a cláusula de barreira nas eleições gerais, iniciando negociações para realizar uma fusão com outros partidos. No entanto, essas negociações não foram bem sucedidas. A Democracia Cristã, DC, é um partido político brasileiro de democracia cristã. Foi fundado em 95 como Partido Social Democrata Cristão, PSDC, e foi oficialmente registrado em 97. O partido é presidido por José Maria Imael, que concorreu às eleições presidenciais 6 vezes. A ideologia do partido é baseada na democracia cristã. O ADC se baseia nos princípios da dignidade humana, colocando o indivíduo como elemento central do processo político-social, destacando a solidariedade e os valores de justiça e liberdade. Em agosto de 2017, mudou seu nome para Democracia Cristã, oficializado pelo TSE em maio de 2018. O partido é presidido pelo empresário José Maria Ismael, que já foi candidato à presidência em 6 eleições pelo partido. Em abril de 2024, o partido tinha 185 mil filiados. A ADC foi formulada no final da Segunda Guerra Mundial por Konrad Adenauer, na Alemanha, e Alcide de Gasperi, na Itália, com o objetivo de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inspirado nesses ideais, o professor de Direito da USP, Cesarino Júnior, fundou o Partido Democrata Cristão, PDC, em São Paulo, em 9 de julho de 45.
A democracia cristã se expandiu rapidamente no Brasil e, através do PDC, grandes nomes da política brasileira, como Jânio Quadros e Franco Montoro, ingressaram na vida pública. Em 62, Emael, atual presidente da social-democracia cristã, ingressou na Juventude Democrata Cristã em Porto Alegre. No entanto, em 65, o Ato Constitucional número 2 extinguiu todos os partidos políticos, incluindo o PDC, deixando apenas 2 partidos, ARENE e MDB. O AGIR é um partido político brasileiro fundado em 1985 e registrado definitivamente em 1990. A ideologia do partido é baseada nos interesses das pessoas autistas. Historicamente, o partido tinha uma posição de conservadorismo, democracia cristã e liberalismo econômico. Foi criado como Partido da Juventude, renomeado em 89 como Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, e em 2000 como Partido Trabalhista e Cristão, PTC. Em 2021, o partido foi renomeado para AGIR, uma mudança ratificada pelo TSE no ano seguinte. O presidente do partido é Daniel Tourinho. Como PRN, o partido elegeu o primeiro presidente do Brasil por meio de eleições diretas após a redemocratização do país, Fernando Collor de Mello, que sofreu um processo de impeachment em 92. Em abril de 2024, o partido tinha pouco mais de 200 mil filiados. Se gostou do vídeo, deixa teu like, compartilha com um só amigo teu e se inscreve no canal. Aproveita e comenta a tua opinião e sugira o próximo tema. Dá uma olhada no primeiro comentário fixado, porque talvez eu tenha deixado alguma coisa para você. E já que ficou até aqui, o YouTube escolheu o melhor vídeo para você assistir agora. Tá na tela para você.